Boa noite a todos. Meu nome é Bianca Refundini Magnusson, sou diretora técnica do CONSAB. Bem-vindos à primeira audiência pública de 2018 do CONSAB, referente à revisão e complementação do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios de Artur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra e agora com a inclusão de Cordeirópolis e Jaguariúna. Eu gostaria de convidar o nosso diretor de manutenção de estradas, Calil Lotier Zuchaib Barbosa, para secretariar a audiência. Bom, a versão preliminar do plano ela foi publicada nos sites das prefeituras, do CONSAB, nós incluímos algumas faixas e ficou com um período de mais de 30 dias aberto para contribuições. O convite também foi entregue pelos membros do Conselho Gestor e publicado nos jornais Gazeta de Limeira e o Regional. Bom, o regulamento da audiência, então, o Consórcio Intermunicipal na área de saneamento ambiental, CNPJ número 11-166-922-000190, estabelecida na rua Baronesa Geraldo de Rezende, 275, no município de Cosmópolis, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto nos artigos 182 da Constituição Federal e inciso 2 do artigo 43 da Lei Ordinária 10.257, de 10 de julho de 2001, de forma a garantir a ampla participação da sociedade na consolidação das diretrizes adotadas no uso de suas atribuições legais, conforme ato da Presidência 17 de 2017, e estabelece e expede o seguinte regulamento. Artigo 1º. Esse regulamento fixa os procedimentos a serem adotados na realização da audiência pública, designada para o dia 28 de março de 2018, com início às 19 horas, agora 19h21, e término previsto até 22h30, na sede da Câmara Municipal, no município de Cordeirópolis, conforme edital de convocação, publicado aos 5 dias de fevereiro de 2018, constituindo seu objeto a consulta pública referente à revisão do Plano de Gestão Integrada para Resíduos Urbanos, de responsabilidade do CONSAB e que englobava os municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Conchal, passando agora a englobar também os municípios de Cordeirópolis e Jaguariúna. Artigo 2º. Os interessados em participar do evento terão sua identificação registrada quando adentrarem as instalações em que será realizada a audiência pública. Quaisquer interessados, inscritos ou não, poderão trazer suas contribuições ao processo em face dos trabalhos realizados na audiência pública, desde que encaminhem por escrito seus questionamentos e sugestões ao secretário da mesa, que serão lidos e respondidos pelos técnicos no local, em até o número de 2 questionamentos por participante. Havendo mais que 2 questionamentos ou sugestões, esses serão respondidos e registrados no site oficial do CONSAB. As audiências públicas serão integradas por uma mesa diretora, uma tribuna e um plenário. A audiência pública será presidida pela diretora técnica do CONSAB, que após a abertura e apresentação dos trabalhos sobre a discussão da revisão do Plano de Gestão Integrada para Resíduos Urbanos de responsabilidade do CONSAB, dará a palavra aos assessores para exposição. Compete à Secretaria Executiva, antes do início da audiência, o registro das pessoas participantes em lista de presença, constando nome, telefone e número de documento de identidade que represente e ainda, ao final, preparar uma ata sucinta. Compete aos assessores técnicos auxiliares a condução dos trabalhos da mesa diretora sob a direção da diretoria técnica. A audiência será encerrada às 22h30. A tribuna será o espaço físico destinado aos expositores para explanação e resposta aos questionamentos encaminhados. O plenário será composto pelos presentes à audiência pública. Todos os documentos apresentados à mesa, mediante protocolo, serão citados na audiência e examinados posteriormente pela equipe técnica do CONSAB. A audiência pública adotará os seguintes procedimentos: abertura às 17h
às 19 horas, 19h21, exposição pelos assessores técnicos com prazo de 30 minutos para apresentação dos trabalhos, leitura dos questionamentos apresentados por escrito à mesa diretora, resposta verbal pelos assessores técnicos aos questionamentos formulados até o número de 2 por participantes e encerramento dos trabalhos. A audiência atenderá ao seguinte: os questionamentos com relação à discussão da consulta pública, objeto desse regulamento, deverão ser dirigidos aos assessores técnicos. Cada participante poderá representar até 2 questionamentos por escrito para que sejam respondidos em audiência, sendo que outros questionamentos poderão ser formulados pelo questionário disponibilizado no site oficial do CONSAB e da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. Os esclarecimentos ou respostas poderão ser feitos por bloco a critério do coordenador ou assessores técnicos. Será lavrada uma ata registrando o procedimento. Após o encerramento da audiência, será publicado o resultado da consulta pública e disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis e no site do CONSAB. Durante a audiência pública, serão mantidos no recinto todos os documentos pertinentes à elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos para livre consulta dos participantes. Durante a audiência pública, será mantido no recinto um local onde os participantes poderão efetuar eventuais reivindicações por escrito sobre assuntos pertinentes à audiência. Os casos omissos nesse regulamento serão dirimidos pela mesa no tempo e na forma estabelecidos pelo coordenador. Bom, sem mais, para compor a mesa, gostaria de convidar o prefeito municipal, José Adnan Hortolã, o secretário de Meio Ambiente, Joaquim Dutra, o vice-presidente da Câmara, Rinaldo de Lima, e a vice-prefeita, Fátima Selim. Gostaria de convidar também Silene Novaes, da Terra Saneamento Ambiental. E Alessandro Sanches Pereira, também da Terra Saneamento Ambiental. Gostaria de passar a palavra agora para o secretário do Meio Ambiente, senhor Joaquim Dutra. Bom, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do pessoal e da equipe da CONSAB, né, que criou, que planejou esse plano, né, que construiu esse plano. Agradecer a presença do pessoal do Conselho do Meio Ambiente, que está aqui presente, o pessoal da faculdade, né? Em nome do Dudu, agradecer a presença de todos os vereadores que estão aqui presentes, né? O secretário Luiz, bom, ao prefeito, à vice-prefeita, agradecer também a presença do Geraldo, representando o GAIA, né, que é um novo órgão que está nos auxiliando aí, que está planejando junto com a gente aí o futuro da coleta seletiva em Cordeirópolis, né? Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer sobre esse dia de hoje, sobre essa audiência, é que é um momento importantíssimo para todos nós. Esse plano, ele começou a ser construído faz um tempo já, né? E ele acabou parando, ficou parado por um tempo, e aí assim que a gente assumiu a administração, nós conversamos com o pessoal do CONSAB e a gente retomou os trabalhos. E quais são os benefícios que esse plano trará para Cordeirópolis? O que é esse plano? Quais são os benefícios que ele trará? Olha, além da gente planejar a questão dos resíduos por anos no município, né, direcionar
cada tipo de resíduo, do que a gente vai fazer, o que a gente quer, qual a destinação para esses resíduos, nós também, a partir da aprovação desse plano, a gente abre portas para financiamento de projetos ambientais no governo federal. Então, o município que não tem esse plano aprovado, ele também tem as portas fechadas para a aprovação de alguns projetos. Por exemplo, se Cordeirópolis não tem esse plano e Santa Gertrudes tem esse plano aprovado, quando esses dois municípios forem no governo federal pedir recurso para algum programa, algum projeto na área ambiental, o município que tem esse plano aprovado, ele tem prioridade na aprovação desses projetos. Então, é muito importante mesmo a gente participar hoje, né? A gente trabalhar em conjunto, porque a questão do resíduo sólido não é um assunto fácil de se resolver. A Mariana mesma, a vereadora, me questiona sempre, falando, olha, nós temos um grupo de coletores informais que está de maneira desumana num local, o que a gente vai fazer com eles? Qual que é o projeto do município para resolver esse problema, né? Nós temos entulho depositado em alguns locais, trazendo, além da poluição do lençol, a gente tem a questão da poluição visual também. O que a gente vai fazer com esse entulho, né? Galhos, resíduo de varredura, o resíduo orgânico, né? Depois o pessoal do Consab vai apresentar para nós o desperdício que a gente tem com a disposição de reciclável no aterro, né? Trazendo inúmeros malefícios ambientais. Então, eu mais uma vez agradeço de coração a presença de todos e espero que façamos um bom trabalho e um bom planejamento. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora para o vice-presidente da Câmara, Rinaldo de Lima. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em nome do Legislativo, gostaria de agradecer a todos que estão aqui essa noite, ao senhor prefeito, aos vereadores, vereadoras, a todos os presentes, os demais secretários que também se encontram, o pessoal do Consab. E é muito importante, ouvindo aqui as palavras do Joaquim, saber a importância que o Consab tem em alguns municípios e vai trazer aqui para Cordeirópolis. Então, nessa noite de hoje, tenho certeza que vai ser muito importante, não só para Cordeirópolis, mas para todos nós munícipes. Então, desde já, agradeço a presença de todos e um obrigado. Passo a palavra agora para a vice-prefeita Fátima Selim. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora aqui dos trabalhos, cumprimento todas as pessoas que aqui estão interessadas nesse assunto tão importante e que é um problema tão sério para a humanidade, para a sociedade, e que se fala bastante, mas que é preciso planejar e é preciso também pensar as ações de forma regionalizada, porque tem questões importantíssimas relacionadas aos resíduos sólidos que a gente não consegue resolver sozinho no município. Então, uma audiência que apresenta um plano regional, onde se apresenta as propostas e as pessoas podem estar dando as suas sugestões para contribuir com esse plano, ela tem uma importância muito grande, porque, com certeza, na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Serviços Públicos, o Luiz está aqui presente, e as reclamações são muitas com relação a essas questões, e o desafio é muito grande. Então, eu parabenizo aqui a organização da audiência e a participação de todos. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o prefeito municipal, José Adnan Hortolã. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tá, o pessoal está num clima já de final de noite já, né? Queria cumprimentar inicialmente toda a equipe do Consab, a nossa diretora técnica, a assessoria aqui que
está prestando serviços aí para o CONSAB no desenvolvimento desse plano de resíduos sólidos. Secretaria do Meio Ambiente, Joaquim, o Cândido, toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a Fátima. Cumprimentar também o vereador Dudu, que aqui está representando o presidente da Câmara, o Laerte, e agradecer à Câmara, né, por ter cedido aí esse espaço para nós, e nós estamos usando e abusando, né. Cumprimento a vereadora Mariana, a vereadora Sandra, o Lemão, o ex-presidente da Câmara, o Davi Bertan, que está aqui, o Luiz, que é também ex-vereador e é secretário de Serviços Públicos, uma pasta bastante difícil, né? Eu brinco que o Luiz, ele é responsável pelo SAI e pela Secretaria de Serviços Públicos. Ele não sabe se ele ora para chover ou para não chover, né? Responsável pelo SAI, ele ora para chover. Como o que cuida dos buracos e do mato, ele ora para não chover, ele reza para não chover. A nossa presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, todos os funcionários da Prefeitura, da Câmara, tem também o pessoal da faculdade que está aqui, né? A gente, quando está na faculdade, tem aquelas horas complementares que tem que fazer, né? Então é bom fazer aprendendo nas horas complementares. Quando nós assumimos a Prefeitura, numa das primeiras reuniões do CONSAB, foi nos passado, o Dimas nos passou, essa situação do Plano Integrado de Resíduos Sólidos, que o pool de cidades que forma o CONSAB tinha contratado, né, uma assessoria para a elaboração desse plano. O município de Corderópolis tinha pago quase que totalmente a parte dele, só que não havia enviado as informações. Tanto é que os planos das outras cidades já estavam concluídos, e Corderópolis, por não ter enviado as informações que são de responsabilidade da Prefeitura de Corderópolis, não estava com o plano pronto. Quer dizer, a gente tinha pago o negócio, mas não estava usufruindo isso daí. Nesse sentido aí, o Joaquim e a sua equipe, mais o Osmar, mais o Luiz e o restante aí, pegaram aí o touro pela unha, deram todo o apoio necessário, além das informações, teve todo um estudo necessário, um estudo técnico que precisou ser feito aqui no município, que é de muita importância. E hoje nós temos, talvez, uma das fases finais da elaboração desse plano, né? Ele foi escrito a partir das informações da Prefeitura. Isso está disponibilizado no site da Prefeitura, para ser lido no próprio site do CONSAB. É uma audiência pública que está acontecendo, tá? E a versão final desse plano depois vai ser, a parte de Corderópolis será encaminhado para a Câmara, né, que aí tem todo o processo legislativo, inclusive até uma próxima audiência, né, porque está na nossa lei orgânica que a Câmara Municipal, para aprovar um plano, ela precisa realizar audiência pública, mas aí de responsabilidade da Câmara, que também as pessoas que muitas vezes ficarem com dúvidas na apresentação hoje, quer dizer, porque é muito comum, né? Foi disponibilizado, foi divulgado, o CONSAB fez a parte dele, a Secretaria do Meio Ambiente, mas a gente só se desperta quando a gente se vê com o problema na frente. Então, teremos outra oportunidade, e é muito importante ter essa participação. Corderópolis, nós temos aí alguns passivos ambientais muito importantes, no que se refere aos resíduos sólidos. De um lado, nós temos uma área, que é a área do Matadouro, que durante anos e anos, décadas e décadas, foi depositado ali de forma sem critérios ainda, foi depositado praticamente todo o resíduo sólido urbano do município, né? Inclusive até, em alguns momentos, resíduos industriais. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos não permite que se tenha mais esse tipo de
de depósito ao ar livre, né? Esse depósito ao ar livre, quer dizer, essa forma aí de se depositar os resíduos sólidos. Também nós estamos debatendo, junto com esse plano aqui, nós estamos debatendo uma nova política municipal no que se refere à coleta dos entulhos. Inclusive, vai ser objeto aqui de análise para a Câmara, uma mudança muito forte nesse sentido. Porque hoje a Prefeitura despende um recurso muito grande para a coleta dos entulhos. Ela tem uma equipe terceirizada que faz a coleta dos entulhos, e o que nós vemos em vários pontos é uma cidade que ela está cheia de entulho. Por quê? Porque vai lá a equipe, faz a coleta gratuitamente, uma hora depois a pessoa vai lá e deposita o entulho na rua. Tá? Isso é muito ruim, não só do ponto de vista ambiental, é muito ruim do ponto de vista até urbanístico. Dá uma impressão de uma cidade suja, apesar do investimento que a gente faz na limpeza. Então, nós teremos uma mudança muito grande, uma proposta de mudança muito grande nesse sentido, que a Prefeitura vai continuar, através da empresa terceirizada, ela vai continuar recolhendo o entulho, mas até 1 metro cúbico, tá? E acima disso, que é o maior problema, a pessoa tem que contratar uma caçamba que vai dar um destino adequado num aterro controlado, né, para esse entulho. E os próprios resíduos aí, eu não sou especialista na área, mas de classe mais perigosa, o que a Prefeitura recolher, ela vai mandar também para um aterro controlado. Tá? Essa é a ideia, em linhas gerais, que nós vamos enviar para a Câmara, lógico, para debate em toda a sociedade. Para fazer a fiscalização, a Câmara já aprovou a guarda ambiental, nós temos o serviço de fiscalização, nós vamos ter também a guarda municipal ambiental, que são guardas que estão sendo treinados exclusivamente para fazer esse processo de fiscalização, não só da questão do resíduo sólido, mas de toda a questão ambiental do município, e que vai começar a atuar já nos próximos dias essa guarda ambiental. E, por outro lado, nós temos também um grande número de catadores, como o Joaquim já disse, um grande número de catadores, porque a nossa cidade ela tem uma característica interessante em relação ao resíduo sólido, tá? Em relação não só ao resíduo sólido, mas outros resíduos também. Nós temos uma cadeia produtiva extremamente interessante que se aproveita desses resíduos, que essa talvez seja a maior dificuldade que se tenha quando você fala em reciclagem. Vai fazer o quê com a reciclagem? Hoje, nós temos, pelo menos em nossa cidade, 50 empresas que trabalham com reciclagem. Pelo menos 50 empresas. Desde reciclagem de pallet, madeira, reciclagem de plástico, reciclagem de papel, tá? Reciclagem de vidro, são empresas aqui da nossa cidade. Tá? Então, se tem um trabalho muito forte nessa área aí de reciclagem e economicamente viável. O mais interessante é o seguinte: o nosso reciclador, ele faz a coleta, manda para fora, onde se faz a separação, muitas vezes, e ela volta para a cidade, para as empresas daqui, fazer um processo industrial que vai desde placas, sacos de lixo, papel ondulado e uma série de coisas. Tá? Então, não são menos que 50 empresas que nós temos aqui de reciclagem. Então, talvez esse seja um dos grandes desafios nossos, da gente trabalhar efetivamente para que
os nossos recicladores eles avancem nessa cadeia produtiva e consigam aferir mais recursos através do processo de reciclagem, porque nós sabemos que com isso eles podem ter condições de ter uma estrutura mais adequada e a gente pode exigir deles essa estrutura mais adequada. Tá? Então, quero desejar a todos vocês aqui felicidades no trabalho. O processo não se esgota aqui, a parte do CONSAB ele tem um término, mas a parte do Executivo e Legislativo ela vai ter uma continuidade. E o nosso governo é um governo democrático, é um governo que ouve as opiniões. Eu acho que nós temos que realmente ter essa participação. A participação popular não é algo que tem que ficar somente no papel, ela tem que acontecer de fato, efetivamente, nós temos que ouvir. Tá? Algo construído por mais de uma mão ou de algumas mãos, com certeza a obra ela vai ficar melhor, vai ficar mais duradoura, mais consistente. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Gostaria de agradecer as palavras, agradecer também em nome do CONSAB a presença do Luiz Carlos da Silva, secretário de Serviços Públicos, o Geraldo Virgínio, da empresa Gaia, Cândido Pereira da Silva, o coordenador de Ecologia, Mariana Tamiaso, vereadora, Sandra Santos, vereadora, Maria Lúcia de Jesus Silva, chefe de gabinete. Muito obrigada. Vereador Lemão. Lemão, vereador. Obrigada. Antes de darmos início aos trabalhos, gostaria de agradecê-los e a Silene fará uma apresentação, né, da revisão geral do plano de resíduos, dando ênfase ao município de Cordeirópolis. Lembrando que o plano ele é bem extenso e para a audiência de hoje nós vamos dar uma ênfase maior ao município aqui e após a explanação da Silene vai ter um tempo para questionamentos, para as perguntas e depois a gente vai responder a todos. Tá joia? Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para falar um pouquinho da revisão, né, e complementação do plano de resíduos do CONSAB. Conforme a Bianca já colocou, o plano é bastante extenso, ele inclui 7 municípios, né? Então nós vamos falar de uma abordagem geral do plano, dando uma ênfase especial para o município de Cordeirópolis. Só antes de iniciar a apresentação em si, falar um pouquinho que o primeiro plano do CONSAB foi finalizado em 2014, abrangendo 5 municípios, que são os municípios de Arthur Nogueira, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Olambra. E naquela ocasião, o plano foi finalizado, foram feitas audiências públicas em cada um desses 5 municípios, e eles foram depois aprovados pelas câmaras e foram aprovados, né, em termos de lei e já passando em vigor. Naquela ocasião, o plano, conforme prevê a lei federal, a proposta era fazer uma revisão a cada 4 anos. Contudo, por conta de uma exigência do Ministério Público, ele solicitou que fosse feita uma revisão a cada 2 anos. Então, em 2016, o CONSAB precisou fazer a revisão do plano. E nessa revisão foram incluídos 2 novos municípios, né, que é o município de Cordeirópolis e o município de Jaguariúna. Então, nós fizemos o plano, né, embora a gente esteja finalizando aqui no início de 2018, o ano base do plano é 2016, e a gente teve uma questão dos 2 anos, porque a gente pegou mudança eleitoral. Isso atrapalhou um pouquinho a elaboração do plano, a mudança de gestores, mas finalizamos e, a partir de agora, a gente tem um plano com 7 municípios, uma quantidade de resíduos melhor para a gente fazer propostas de tratamento para os rejeitos, conforme a gente vai colocar aqui ao longo do trabalho.
Bom, o plano ele está sendo elaborado em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada pela Lei 12.305 de 2010. Ele é um decreto, foi regulamentado pelo Decreto 7.404, também de 2010. A lei ela reúne princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações a serem abordados pela União, pelos estados e pelos municípios, né, de maneira e ainda por empresas particulares, tá? Ela visando a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado pelos resíduos sólidos. Então é um marco, né? Em 2010 isso passou a ser um marco para o país, porque várias questões relacionadas aos resíduos sólidos foram regulamentadas. Qual que é a importância do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Ele serve como um marco norteador para a gestão sustentável dos resíduos dos municípios consorciados ao CONSAB. E a revisão está sendo desenvolvida a partir de um trabalho mútuo do CONSAB, dos municípios consorciados, através de seus gestores, e da empresa consultora, que é a nossa, que é a Terra Saneamento Ambiental. O trabalho ele é realizado em etapas. Tá? Então, a primeira etapa é o diagnóstico da situação atual. O porquê? É um retrato. Como que os resíduos de cada uma das municipalidades estão sendo tratados. Então, a partir desse diagnóstico, né, que a gente vai falar de todas as tipologias dos resíduos, a gente pode fazer a definição de diretrizes e estratégias. E aí, na próxima etapa, traçar a definição de metas, programas, recursos necessários, e aí, a partir daí os cronogramas das ações, e a etapa 5 seria a implementação das mesmas. Bom, o plano ele aborda 7 tipologias de resíduos. O resíduos sólidos domiciliares, resíduos sólidos recicláveis, resíduos sólidos de limpeza urbana, que seria de poda, varrição, limpeza de bueiros, tudo que relacionado à limpeza urbana. Os resíduos da construção civil e de demolição, que é o RCC, os resíduos de serviços de saúde, os resíduos relacionados à logística reversa, que são aqueles que devem ser devolvidos para os fabricantes, que são os pneus, lâmpadas, pilhas e baterias, tem uma série de resíduos englobados nessa tipologia. E os resíduos sólidos industriais. O plano aborda todas essas tipologias. No entanto, o nosso enfoque maior é nos resíduos domiciliares. Por quê? Não que os outros sejam menos importantes, é que esse, pela sua maior geração, ele precisa ter atendimentos urgentes, metas, para que não ocorram destinação inadequada. Então, o enfoque principal são os domiciliares. Bom, aqui nessa tela a gente tem os municípios consorciados ao CONSAB, né, conforme eu já coloquei, e tem a população de cada um deles. O município de Corderópolis corresponde a cerca de 9% do total da população do CONSAB. Para a geração de resíduos, ela está intimamente ligada com a questão da população. Então, conforme a população cresce, o resíduo também cresce. Então, para a gente fazer um plano como o nosso, que ele prevê um horizonte de 20 anos, a primeira questão a ser tratada é como que essa população dos municípios consorciados ela vai se comportar nesse período. Então, os municípios consorciados ao CONSAB, ele vai crescer em 20 anos cerca de 20%. A população de Corderópolis ela vai crescer um pouco a mais do que a população total do CONSAB, cerca de 22%. Essas projeções são feitas em cima de dados do SEAD. Tá? Bom, conforme eu falei, a questão da geração de resíduos ela é proporcional ao aumento da população. Então, a geração per capita em termos nesse mesmo período, considerando os municípios do CONSAB, a geração de resíduos vai aumentar em 24% em 20 anos.
Então, a geração per capita do Consab, a gente foi considerada 0,24 toneladas por habitante por ano, enquanto que a geração per capita de Cordeirópolis está um pouquinho acima, 0,25 toneladas por habitante por ano. Aqui a gente tem, essa tela é bastante interessante, que a gente tem a população de cada um dos municípios consorciados e a geração de resíduos. Então, a gente tem ali, o município de Cosmópolis, ele é o município mais populoso. No entanto, ele é o menor gerador de resíduos. Já o município de Cordeirópolis, a gente pode observar que ele tem uma população pequena, mas a geração de resíduos dele, proporcionalmente, é grande. Ele é um dos maiores ali, está entre 0,55 e 0,7 quilos por habitante por dia. Jaguariúna é o maior gerador. Bom, uma questão também, uma evolução dessa revisão e complementação do plano do Consab foi a gravimetria. Na primeira versão do plano, foi feito apenas uma gravimetria no município de Cosmópolis para representar todo o Consab. Só que o que acontece? Cada municipalidade, embora sejam municípios que estejam situados muito próximos, cada um tem uma realidade diferente. Então, as características socioeconômicas e culturais de cada município interferem na geração de resíduos. Não é só o tamanho da população. Então, você conhecer a qualidade desses resíduos de cada municipalidade é imprescindível para que a gente possa planejar o sistema de tratamento, todo o plano, né? Toda a gestão e todo o planejamento, as metas para cada 20 anos. Então, neste plano, foram feitos estudos em relação aos resíduos em cada um dos municípios. Para a gente ter uma padronização, como cada município tem uma característica diferente, a gente utilizou uns dados de projeção de divisão socioeconômica fornecida pelo IBGE. Então, ele faz uma divisão por classe de faixa de renda. Então, a faixa vermelha é uma renda de até 2 salários mínimos, a faixa amarela é de 2 a 5 salários mínimos e a faixa verde é acima de 5 salários mínimos. É bom assim, explicar que, na verdade, ele pega a maioria, não significa que essa faixa não tem alguns moradores com faixas diferentes. Isso é uma projeção geral, né? Então, para ter essa padronização, nós dividimos a gravimetria, a gente fez a coleta da gravimetria em bairros, considerando as diferentes faixas socioeconômicas. Então, essa aqui é a do próprio Consab, né? Considerando a faixa de 1 até 2 salários mínimos, a gente tem a divisão entre rejeitos, materiais recicláveis e materiais orgânicos. E na faixa entre 2 e 5 salários mínimos, que é aqui a mais geradora de resíduos, considerando todos os municípios do Consab, tá? A gente pode até observar aqui que tem bastante resíduos recicláveis, é bem dividido entre os materiais recicláveis e os materiais orgânicos. Já na faixa de renda 3, a gente tem uma quantidade de resíduos geradas bem pequena e a gente vê bem dividido a quantidade de orgânicos e rejeitos. Essa aqui também continua sendo uma outra forma de apresentar os resíduos do Consab, de todos os municípios do Consab. A gente tem 44% de resíduos orgânicos, enquanto que 48% de materiais recicláveis e 8% de rejeito. Isso aqui é um quadro geral do Consab. Aqui a gente tem uma ideia do trabalho que foi feito em Cordeirópolis, tá? A gente tem aqui, diferentemente da parte do geral do Consab, 77% está situado entre a faixa de 2 a 5 salários mínimos e 23% na faixa de até 2 salários mínimos.
Isso que a gente está falando daquele agrupamento feito pelo IBGE, tá? É a maioria da população. Então, considerando, são 0,24 toneladas por habitante por ano, considerando que a informação enviada foi de 5.800 toneladas por ano de resíduos gerados. Então, a gravimetria aqui no município de Cordeirópolis, para a faixa de renda 1, a gente observou 69% de materiais recicláveis e 21% de orgânico, enquanto que para a faixa 2, 59% de materiais recicláveis e 30% de materiais orgânicos. Então, ainda é uma quantidade bastante grande, né, de materiais recicláveis, de materiais que poderiam estar sendo direcionados para algum tipo de tratamento e estão sendo ainda encaminhados para o aterro sanitário. Bom, continuando a falar um pouquinho dos resíduos sólidos domiciliares, considerando o CONSAB como um todo, todos os municípios possuem coletas nas suas áreas urbanas e nas suas áreas rurais. A gente percebe ainda que nas áreas rurais algumas deficiências de coletas. No município de Artur Nogueira, Cosmópolis e Olambra, existe a cobrança da taxa para os serviços de coleta, embora o valor arrecadado não cubram todas as despesas. A destinação de todos os municípios, exceto Cordeirópolis, ele é feito no aterro regional de Paulínia. O município de Cordeirópolis possui o seu próprio aterro, é diferente dos demais municípios. Aqui é uma localização dos aterros particulares existentes aqui na região. Então, a gente tem um aterro de Paulínia, né, que é esse que eu falei, que com exceção de Cordeirópolis, os demais municípios consorciados ao CONSAB encaminham os resíduos. Nós temos um aterro que está sendo finalizado o licenciamento em Conchal, e também um novo aterro que acabou de inaugurar em Americana, mas, por enquanto, esse aterro de Americana recebe somente os resíduos gerados pelo próprio município. Bom, vamos falar um pouquinho dos resíduos sólidos recicláveis. A gente divide entre o domiciliar, que seria o orgânico, e o reciclável, para falar um pouquinho como que é a coleta seletiva nos municípios consorciados. Então, a gente tem que o município de Conchal, Olambra e Jaguariúna possuem programas de coleta seletiva em seus territórios. Engenheiro Coelho possui um programa de coleta seletiva em base de troca de materiais. De todos os municípios, o município de Jaguariúna é o que possui o sistema de coleta seletivo mais estruturado. O município de Cordeirópolis ainda não conta com um programa de coleta seletiva do tipo porta a porta estruturado. Uma outra novidade do plano, que foi um avanço, foi o cadastramento dos catadores. Por quê? O plano regional, a política nacional, ela tem uma parte que ela propõe a inclusão dos catadores no sistema de gestão de resíduos sólidos. Então, o que acontece? Os municípios, a gente sabe que tem catadores, mas eram informais, a maioria dos municípios. O município de Jaguariúna tem a cooperativa já estruturada, mas então, para a gente poder fazer o planejamento, o primeiro passo, e já era uma meta da primeira versão do plano, era que se conhecessem, né, o número desses catadores e quem são esses catadores. Então, foi feito a partir de um programa apoiado pelo CONSAB, o levantamento o cadastramento desses catadores. Então, em cada um dos municípios foi feito um chamamento, e no município aqui de Cordeirópolis foram cadastrados 52 catadores. São pessoas que trabalham informalmente no sistema de coleta, né, de coleta deste material reciclável, mas que não tem nenhum tipo de vínculo, não tem nenhum tipo de cooperativa. Nos demais municípios, Cosmópolis foram cadastrados 24, Artur Nogueira 15,
e no município de Jaguariúna, 9. Nos demais municípios não houve comparecimento com o chamamento. Bom, em relação aos resíduos de limpeza urbana, que é aqueles de varrição, de poda, limpeza de bueiro. Essa tipologia de resíduos, ela é muito... a maioria dos municípios consorciados que realizam a própria coleta e tratamento e disposição final desses resíduos. O município de Cordeirópolis, esses resíduos eles são coletados pela empresa Tecnologia Ambiental. Mas, assim, essa tipologia de resíduos, em nenhum dos municípios, a gente tem dados de quantidade desses materiais, né? Então, o que acontece? O município coleta, às vezes já encaminha, faz algum tipo de tratamento, mas, assim, a gente não tem as quantidades, o que se faz. Então, para essa tipologia, a principal meta agora é a gente ter essa medição, né, de quanto que gera, como é que faz. Especialmente, por exemplo, os resíduos de poda e varrição. São resíduos que futuramente, para um sistema de compostagem, por exemplo, ele pode vir a contribuir, né? Então, precisa, vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas a ideia é ter, as principais metas é ainda ter esse conhecimento, né, em termos quantitativos e qualitativos desses materiais. Bom, os resíduos de construção civil. Os resíduos de construção civil, aqui no município de Cordeirópolis, a coleta também fica a cargo da Tecnologia. A Prefeitura Municipal, até onde a gente tinha, não tem a cobrança. Nós ouvimos o senhor prefeito falando que haverá uma mudança nesse sentido e acreditamos que isso vai ser positivo e vai agregar as informações para as próximas revisões do plano. Fora isso, o Consab possui 2 equipamentos móveis de trituração de entulho. Esses equipamentos eles funcionam de forma rotativa em cada um dos municípios consorciados, conforme a necessidade. Eles são em rodízios e os locais que eles ficam, que durante o período de operação em cada um dos municípios, são locais aprovados pela CETESB. Aqui tem um mapinha. Então, cada um dos municípios tem o seu próprio local com pareceres da CETESB aprovando a localização. Então, isso já é um sistema positivo, porque ele evita que muitos materiais sejam descartados de maneira inadequada e possam ser reutilizados em diversos tipos de obras, né? Especialmente pavimentações e outros usos com material que ele é britado. Em termos dos resíduos de serviços de saúde, essa tipologia de resíduos, a gente vê um avanço, né, em todos os municípios consorciados. Todos os municípios possuem coleta terceirizada e a gestão desta coleta e tratamento é feita pelo Consab. Então, através do contrato número 04, firmado em 12 de maio de 2016. Os resíduos, aqui tem uma tabelinha com os pontos de coleta de cada um dos resíduos consorciados. O município de Cordeirópolis possui 9 pontos. Esses resíduos são coletados em hospitais, farmácias, postos de saúde, clínicas médicas, veterinárias e odontológicas, e eles são coletados pela empresa Stericycle e eles são encaminhados para um sistema de desinfecção situado em Hortolândia. A desinfecção do sistema é feito por micro-ondas. Aqui a gente tem um mapa de todos os pontos de coleta de resíduos de serviços de saúde no município de Cordeirópolis. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos resíduos de logística reversa, né? Os resíduos de logística reversa, eles englobam pneus, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes de mercúrio e vapor de sódio, óleos lubrificantes e automotivos, óleo de cozinha, lixo eletrônico e eletrodomésticos. A gente percebe em todos os municípios consorciados
que duas tipologias estão melhores gerenciadas, que são os pneus e as lâmpadas fluorescentes. Os pneus, os municípios possuem um convênio com a empresa Reciclanip. Ela retira os pneus e encaminham para reutilização e reciclagem. Então, aqui no município de Cordeirópolis, tem um ponto onde os pneus são abrigados e a empresa retira. Existe este convênio firmado e assinado, a empresa retira os pneus e leva para reciclagem. Em termos das lâmpadas fluorescentes, o Consab possui um programa de coleta e cada um dos municípios encaminham as suas lâmpadas e encaminham para descontaminação. Aqui falando, é um programa denominado Programa de Descarte Consciente, né, e evitando o descarte de maneira irregular. E também são coletados medicamentos vencidos, lixo eletrônico e pilhas e baterias. Aqui é uma tabelinha do programa de descontaminação de lâmpadas, que tem um número total de 15.550 unidades. O município de Cordeirópolis não encaminhou lâmpadas para descontaminação neste ano. Oi? É ano base de 2016. Bom, aqui a gente tem uma tabela com os pontos de coleta dos pneus, e aqui no município de Cordeirópolis, o ponto é no barracão ao lado do pátio da estação. Aqui, em termos dos resíduos sólidos industriais. O plano, ele engloba essa tipologia de resíduo. Mas aqui no estado de São Paulo, a gestão dos resíduos industriais, ela é de atribuição da CETESB ainda. Existe essa tendência de ser municipalizado essa responsabilidade para os municípios, mas ainda em nenhum dos municípios consorciados, os municípios têm esse conhecimento das quantidades, tipologias do que as indústrias geram e como elas fazem isso. Mas a gente sabe que tem um bom gerenciamento feito pela CETESB nesse sentido. Mas uma das metas que a gente vai falar lá na frente é que isso comece a ser, pelo menos, cadastrado as indústrias, quais os tipos de resíduos são gerados, mas isso ainda há um prazo um pouquinho mais distante. Não é a prioridade do plano. Uma outra novidade do plano e que ficou muito interessante é que nós fizemos um trabalho relacionado ao mapa de uso e ocupação do solo de todo o Consab. Foi criado um zoneamento, porque cada município possui seu zoneamento específico, né? Contudo, para a gente pensar na gestão de resíduos a longo prazo, locais para sistemas de tratamento, locais dos antigos lixões, é preciso a gente entender como que é o território do consórcio. Então, a gente criou, a partir de cada zoneamento de cada município, um zoneamento unificado para o Consab, justamente para verificar quais as áreas que são passíveis, no futuro, de serem implantados sistemas para tratamento ou coleta de resíduos. Então, aqui ainda não dá muito para... o mapa é muito grande, mas a gente já tem algumas áreas que são, por exemplo, as áreas de preservação, onde não podem ser construídos, as áreas estritamente residenciais, áreas industriais, áreas agrícolas. Então, a gente tem um zoneamento unificado agora nesse plano. Bom, então, o que a gente colocou até agora foi o diagnóstico, né? Um diagnóstico que aqui está, como é uma coisa muito extensa, a gente apresentou de uma maneira bem geral. Então, conhecendo a situação dos resíduos de cada um dos municípios, do consórcio como um todo, foram criados cenários. Esses cenários, eles também são obrigatórios de serem apresentados de acordo com a Política Nacional de Resíduos. Tá? Então, o cenário número 1
o que seria? A gente considerou as tipologias dos resíduos, os resíduos de limpeza urbana, os resíduos sólidos domiciliares e os resíduos recicláveis e os resíduos volumosos. Então, passaria por 2 sistemas, coleta seletiva e coleta convencional, entraria uma triagem e os rejeitos seriam encaminhados para aterro sanitário particular privado. Esse cenário é o mais próximo do que acontece hoje. O que acontece? Não tem tratamento para os resíduos. Neste cenário aqui, o que seria o diferencial do que nós temos hoje seria a coleta seletiva do tipo porta a porta. Bom, aí para cada cenário tem os investimentos, né? Então, o investimento vai desde a coleta, cada uma das coletas, equipe, totalizando 122 milhões de reais. Para um horizonte de 20 anos, tá? Para todos os municípios do Consab. No cenário 2, também temos essa questão da coleta seletiva, do tipo porta a porta, e a coleta convencional. Neste cenário, foi proposto um aterro sanitário para o Consab, um aterro sanitário próprio para o Consab. Tá? O restante é igual para os demais municípios. E aí também fizemos a simulação dos serviços, considerando também ecopontos nos 2 cenários, totalizando o total de 125 milhões de reais, com um aterro sanitário próprio para os rejeitos no Consab. O cenário 3, ele também mantém essa parte inicial como os demais cenários, né? Então, coleta seletiva do tipo porta a porta, coleta convencional, coleta para os volumosos e o sistema de varrição de vias e logradouros públicos. Neste cenário, a gente propõe um sistema, os PEVs também em todos nos demais cenários também. O diferencial desse cenário 3 é que ele está sendo proposto uma central de tratamento de resíduos, denominada de UTMB. Nesse momento, ainda não foi definida a tecnologia. Pensou-se numa tecnologia, uma triagem, uma possível compostagem dos resíduos, que seria um sistema que é um dos mais... com o valor compatível com a realidade dos municípios, né? Não adianta a gente propor uma tecnologia muito cara que depois os municípios não possam cumprir, né? Arcar com esses valores. Então, teria esse sistema de tratamento da UTMB e aí reduziria bastante os resíduos, sendo que os rejeitos seriam encaminhados para um aterro sanitário particular de terceiros. Por que a gente propôs isso? Com a central de tratamento, os resíduos vão ser reduzidos, os resíduos a serem encaminhados para o aterro. Então, até pela própria quantidade, não valeria a pena o Consab ter um aterro próprio. Ele teria a central para fazer o tratamento e os rejeitos continuariam sendo encaminhados num aterro regional da região. Aí foram feitas as simulações, considerando o sistema de tratamento da UTMB com a compostagem, e o total de investimento, 144 milhões de reais, ao longo de 20 anos. Bom, do ponto de vista de sustentabilidade, maximização de reuso, reutilização, como preconizados pela Política Nacional de Resíduos, o cenário 3 foi considerado a melhor opção. Foram apresentadas os cenários para os prefeitos e todos, assim, a princípio foi o cenário que, além das questões técnicas e financeiras, foram aprovados também pelos prefeitos dos municípios consorciados. Bom, aí considerando esses cenários, foram revisadas, né, e implementadas as diretrizes do plano. Bom, a diretriz comum a todo o plano, ela fala é a diretriz geral da política nacional também, que na gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade:
a não geração, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada para os rejeitos, e criar mecanismos facilitadores para fiscalização e controle social. Então, esta é a prioridade para o CONSAB. Em relação aos resíduos domiciliares, a primeira meta a ser cumprida para todos os municípios é realizar o encerramento adequado dos antigos lixões. É importante falar aqui que da primeira versão do plano, os municípios de Conchal e o município de Olambra já iniciaram os processos de encerramento adequado. O município de Conchal vendeu a área para um empreendimento particular que está realizando todo o processo de investigação. E a Prefeitura de Olambra já iniciou o processo de investigação do aterro para seu devido encerramento. Os demais municípios precisam, como uma meta prioritária, identificar e iniciar o encerramento. Outra questão é intensificar a coleta dos resíduos sólidos domiciliares nas áreas rurais. Outra questão também, implantar os sistemas que priorizem a redução dos resíduos na fonte. Verificar a possibilidade de implantação de novos sistemas de tratamento e destinação final integrada e unificada para os municípios consorciados. Então, essas são as metas, as diretrizes para os resíduos domiciliares. Para os resíduos sólidos recicláveis, implantação de sistemas que priorizem a redução dos resíduos na fonte, inclusão e fortalecimento da organização de catadores em formas de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis. Então, nesse sentido, a gente já teve uma evolução com o cadastramento. Então, agora precisa ser trabalhado, né, como incluir essas pessoas no sistema de gestão pretendido. Para os resíduos sólidos de limpeza urbana, é fortalecer a gestão dos serviços e ter aquela quantificação, como a gente já falou anteriormente. A gente não conhece, né, nem a qualidade, nem as quantidades desses resíduos gerados. Para os resíduos da construção civil, as principais diretrizes é o combate aos pontos de descarte irregular, intensificar o processo de recuperação dos resíduos e o incremento das atividades de reutilização e reciclagem dos RCCs nos empreendimentos. Para os resíduos de serviço de saúde, é fortalecer a gestão dos resíduos nos municípios consorciados e institucionalização do instrumento apropriado da cobrança específica para esses serviços. Para os resíduos de logística reversa, elevação quantitativa e qualitativa dos resíduos. E o devido encaminhamento para as empresas conveniadas. Para os resíduos industriais, é definir ações para a eliminação de locais destinados de maneira inadequada ao meio ambiente. Bom, acho que antes dos próximos passos, acho que só uma questão que é importante falar é a questão da cobrança da taxa dos resíduos, né? Isso é importantíssimo, conforme prevê a lei federal, tanto na de resíduos sólidos como a de saneamento, é imprescindível que os municípios cobrem pela serviços de coleta de resíduos domiciliares e os de saúde também. Porque o município não pode retirar verbas de outros destinos para essa atividade. Então, é uma obrigatoriedade legal e isso vai apoiar na implementação do plano, especialmente nos sistemas de tratamento, na coleta seletiva, programas de educação ambiental que estão sendo propostos aqui. Bom, dando a partir de agora, né, com a apresentação da audiência pública, quais são os próximos passos do plano? Nós temos que fazer a elaboração do plano final, com as contribuições que foram enviadas no período de consulta pública, como a Bianca comentou, e mais as contribuições que serão vindas das audiências públicas. E aí, a elaboração de um projeto de lei, cada município terá que elaborar o seu próprio projeto de lei, aprovando o plano,
Aí o plano precisa ser aprovado na Câmara dos Vereadores. E depois dar continuidade na implementação do plano. E a revisão do plano a cada 4 anos, né? Então, a gente propõe novamente aqui que o plano seja revisado a cada 4 anos, porque a cada 2 anos fica um período muito curto e a gente não consegue avaliar as ações. Então, 4 anos é a nossa proposta para que a gente possa realmente implementar, e é um período adequado que pode ser avaliado juntamente com os planos plurianuais. Bom, era essa a apresentação. A gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Obrigada, Silene. Nós estamos abertos, então, a questionamentos. E a ficha para perguntas, caso haja alguma, encontra-se aqui, tá? E estamos à disposição também para perguntas orais. Sim, por favor, estava aqui. Posso passar o microfone do senhor? Obrigada, Lu. Eu não sei se eu cochilei aqui, mas eu vou fazer a pergunta. Se você falou, me desculpa. Mas as soluções para resíduos orgânicos apareceu em algum cenário? Então, apareceu no cenário 3. Então, no cenário 3, que é o que foi escolhido, a proposta é a implantação de um sistema que a gente está chamando de unidade de tratamento mecânico biológico. Então, ainda não foi definida a tecnologia, mas essa tecnologia, ela propõe uma triagem. Então, chega ao resíduo domiciliar, ele é feito uma triagem, retira-se os materiais inorgânicos, os recicláveis, vamos colocar assim, e parte dos orgânicos ele passaria para uma compostagem. Ainda não foi detalhada, não faz parte, neste momento ainda, né, do detalhamento da tecnologia. Mas essa tecnologia, quanto mais for separado na fonte, né, com coleta seletiva, melhor será a qualidade do composto. Porque hoje em dia o grande problema para colocar esse composto na agricultura é porque ele é muito misturado, né, com outros materiais. Então, para ele ficar puro, os sistemas de tratamento precisam de muita tecnologia e mesmo assim, às vezes, não atendem a qualidade adequada, né? Então, a proposta no cenário que foi escolhido é uma coleta seletiva em todos os municípios, juntamente com a coleta domiciliar. É claro que isso, a gente está falando num período de 20 anos, né? Então ele tem que ser elevado gradativamente. No plano tem os percentuais, né? O início começa com 3%, 5% de coleta seletiva. No plano está bem detalhado isso. Então, quanto mais tiver a coleta seletiva, aí melhor será a qualidade do composto. A segunda pergunta é que eu também não vi nenhuma diretriz relacionada a programas de educação ambiental que possam dar suporte a tudo que está proposto, né? Tá. Eu também... Então, mas no plano é que a gente acabou, como ele é muito extenso, a gente só pensou as principais diretrizes. Curto prazo. Não, por favor, me ajude. Desculpa. O que foi apresentado aqui são as diretrizes por tipologia de resíduos. Dentro dessas tipologias existem, dentro da diretriz, quando ela dá lá para você aumentar a cobertura ou reduzir a produção de resíduos, a diretriz ela te dá um norte, o objetivo.
dentro da diretriz, você acaba tendo ações e programas que não foram apresentados. Eles são como se fossem subcategorias das diretrizes. E daí onde você começa a colocar os programas de educação ambiental. Por exemplo, como um resultado do plano anterior, a gente já apresentou alguns programas lá atrás de logística reversa. Desculpa, subindo aqui. Que, por exemplo, foi aquele programa... Não, que tem aquele... Desculpa, eu não lembro. Programa de descarte consciente. Por exemplo, isso faz parte de um programa de educação ambiental. Então, já existem ações acontecendo, mas a educação ambiental faz parte do plano também. Existe até um capítulo, acho que dentro do plano, que trata disso. E, por fim, uma sugestão, não sei se também está contemplado. Eu faço parte eu sou de Piracicaba. Sim. E faço parte de um comitê de acompanhamento do Programa Municipal de Gestão de Resíduos de Piracicaba. Então, uma sugestão que eu deixo aqui como contribuição é que na fase de implantação haja um comitê intermunicipal que possa acompanhar depois a implantação do plano. Eu acho que a figura do CONSAB, ele faz parte desse comitê, mas eu acho interessante também a participação. Notícias públicas como essa acabam também sendo instrumentos, né? Para não só a divulgação do plano, mas o sucesso dele, né? É o que possibilita a execução, né, e a fiscalização do plano, se ele está acontecendo ou não, quais são as metas, e não esperar só a revisão para mostrar o que foi feito ou não, né? O acompanhamento diário daqueles envolvidos é muito importante. Mas obrigado pela sugestão. Eu acho que é só uma questão também que tem no CONSAB, depois a Bianca pode falar, já tem um programa do CONSAB de educação ambiental que os municípios solicitam e tem um técnico que vai nas escolas, vai aonde a própria prefeitura deseja. Mas o programa de coleta seletiva ele é imprescindível para que esse sistema dê certo. Sem um programa de coleta de educação ambiental, nem adianta ter a coleta seletiva porta a porta de dias alternados, porque as pessoas não vão colaborar. Então é imprescindível isso, né? Então só que ele vem inserido em diversas ações, como o Alessandro falou, o CONSAB tem algumas ações já efetivas, mas é imprescindível que cada município invista fortemente para que o plano dê certo. Eu quero fazer uma complementação aqui, não referente ao estudo, porque o ano base é 2016, mas referente à sequência de todo o trabalho do CONSAB junto aos municípios. Quero cumprimentar a todos, uma boa noite a todos, a Silene, a Bianca e todos, também da administração e da Câmara Municipal, os vereadores aqui presentes. Chamar a atenção por um número que apareceu ali dos catadores. A nossa cidade ficou com o maior número de catadores, a segunda colocada com menos da metade. E que a gente decidiu, a título de informação, que a gente não faria apenas o chamamento, mas que a gente faria uma busca. E até por sugestão de uma associação dos moradores do Jardim Eldorado, a gente teve essa ideia e começamos a visitar os locais. E tudo traz um desafio que a gente, esse cadastramento, se não me falha a memória, foi feito no primeiro semestre de 2017. E de lá para cá, a gente voltando um pouco nesse tema e nesse trabalho, a gente já não encontra mais alguns catadores cadastrados e encontra novos que a gente ainda não cadastrou. Então, é um desafio muito grande essa questão urbanística do reciclável, que é a fonte de renda das pessoas, e quando entra numa situação de crise, as pessoas aumentam o número de pessoas, né? O desemprego faz aumentar o número de pessoas. E então um trabalho de organização, de melhorar a renda dessas pessoas, de incluí-las na cooperativa e no projeto de coleta seletiva é um desafio muito grande, porque tem uma volatilidade muito grande nesse público.
e a gente fez um trabalho nesse cadastramento de reunir todos aqui nesse mesmo local. Então, esses 52 cadastrados vieram aqui participar de um café e de um debate sobre as soluções. Então, a título de informação à população, esse trabalho, a questão do lixo eletrônico, houve uma campanha do Consab que a gente participou, saiu aqui mais de 3 metros cúbicos de material eletrônico na campanha, e a lâmpada, o ano passado, a gente encaminhou mais de 1.600 lâmpadas. Esse ano, a coleta foi ontem, e foi 1.386 lâmpadas encaminhadas. Muito legal. Isso é muito importante, né? Porque individualmente cada município tem as suas peculiaridades e dificuldades, né? E juntamente com o Consab é uma força maior para que as soluções ocorram, né? De maneira mais facilmente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, pelo cadastramento. Foi bem importante. E agora dá sequência, né? Para as próximas etapas aí do envolvimento deles. Mais alguma pergunta? Com relação aos recursos investidos nesse processo, aumentaria as despesas do município? Como seria a contribuição da população? Como o sistema, o valor que nós apresentamos aqui, ele é um valor global para todos os municípios consorciados, num horizonte de 20 anos. Cada município vai pagar proporcionalmente aos seus resíduos gerados, né? Então, como o sistema ele está propondo coleta seletiva, ele está propondo coleta de volumosos, ele é um sistema mais complexo do que qualquer um dos municípios hoje consorciados possui. Então, ele vai ser um pouco mais alto do que hoje ocorre. Mas o que acontece? Paralelamente, está tendo um trabalho de separação, né? Então, isso não foi computado. Mas, a partir do momento que as pessoas passem a ter mais consciência, também vai ter uma geração menor, vai ter uma segregação. Então, isso progressivamente vai reduzindo, né? Uma das questões importantes é que se institua a taxa de coleta de resíduos. Ninguém quer pagar, porque o cidadão já paga tanta coisa, né? É mais uma taxa, mas isso é importantíssimo, porque para poder pagar pelo menos parte do tratamento. Outra coisa que é importante, como vocês são, os municípios são consorciados, né? Então a gente está falando de 7 municípios, um total de mais de 150 toneladas por dia. As soluções acabam ficando mais baratas do que cada município fazer seu sistema de tratamento individual. Então, se a gente for falar do valor individual por município, com certeza o valor vai ser muito mais alto. Então, aqui os valores estão agregados, né? Então, todos os resíduos serão encaminhados para uma central, num local ainda a ser definido, porque ainda são avanços a serem feitos em a cada ano que vai sendo, o plano vai sendo implementado. Então, isso acaba tendo uma redução dos custos. Outra questão que não foi abordada aqui, e provavelmente será, conforme os avanços vão ocorrendo, é que, por exemplo, se a gente tem um composto de boa qualidade, isso pode ser vendido. Isso pode gerar uma receita acessória para custear o próprio sistema. Tem sistemas que geram energia, isso não foi proposto aqui, né? Então, conforme o sistema de gestão de resíduos ele for avançando, ele pode ter melhorias, tanto em termos de redução da geração, como em receitas acessórias, para custear o próprio sistema. No começo, os municípios terão que bancar, né? Mas se eu posso dizer uma outra coisa aqui também, fazendo uma conta de padaria aqui rápida. O Corderópolis corresponde em torno de 8 ou 9% do que é o Consab em relação de resíduo e população. Então, pegando
8% e 9%, se é proporcional esse valor, e dividir em 20 anos, ele vai dar em torno de 5 milhões por ano. Hoje, o custo que está tendo do resíduo sólido para o município é em torno de 6 milhões. Então, a gente está discutindo só a infraestrutura. Então, e isso é uma conta de padaria, não estou falando que isso é assim, foram números rápidos que eu fui fazendo aqui de cabeça. De cabeça mentira, né? Peguei a calculadora do celular. Mas só para ter uma ideia, mas isso não é infraestrutura, então a gente tem que adicionar o custo da operação. Agora, o que a Silene está falando que é muito importante é não só se manter nesse valor, mas pensar na possibilidade que ele abre de ser um consórcio, que é a questão de receber recursos federais para fazer isso, o que não existe na situação atual. O bolso tem que sair de você, o dinheiro tem que sair de vocês, né? Então, existem linhas de financiamento do Estado, né, para ajudar com isso, linha de financiamentos federais, que só acontecem, são só abertas por conta da solução regional, né? E o problema ele fica menor quando ele é dividido, né? E isso é um problema que só vai aumentar. Resíduo é uma coisa que só vai aumentar, a legislação vai ficar mais dura, né? O custo de tratamento vai ficar cada vez mais caro. Então, achar parceiros para dividir o problema, para comprar a luta junto, é melhor. Então, essa é a grande vantagem. Pode falar, Geraldo. Ai, desculpa. Pode ser? É para gravar, acho que seria... Só para complementar a sua fala e reforçar a resposta para a vice-prefeita, né? Eu estou aqui representando o Grupo Gaia e vim atraído pelo potencial da cidade de vocês na geração de resíduo. Todo mundo hoje, quando olha para resíduo, alguns se assustam, né? Sim. Mas eu, no escopo do meu trabalho, eu enxergo oportunidade, potencial. Então, eu fui procurado pela prefeitura, aqui na pessoa do coordenador de ecologia e a Secretaria de Meio Ambiente, e pelo CONSAB, e estou aqui iniciando uma parceria que vai trazer recursos para o município para ajudar a financiar parte do Plano Regional de Resíduos para Cordeirópolis, uma parcela para Cordeirópolis, para pagar parte desse custo. Então, ele está corretíssimo quando ele fala que vale a pena fazer parte de um consórcio, porque a conta fica mais barata. Sim. Esclarecendo no seguinte sentido, que o município ele tem os recursos para ele estar fazendo investimento, independente da questão da cobrança da taxa individual. Então, acho que no primeiro momento que eu estava conversando com o prefeito, e a proposta é nesse sentido, do investimento dentro do orçamento que o município tem para essa questão. Só para deixar isso claro aqui na audiência. Obrigada. Só para falar, a questão da taxa de recolhimento ela é importante também por duas questões. Assim, eu consigo entender que assim, há municípios ricos ou municípios com orçamento que conseguem cumprir com isso. Mas uma coisa importante, principalmente para a área de consciência ambiental, é a pessoa saber que aquele descarte dela tem um custo. Né? Então, atrelar um valor, né? Falar assim, olha, esse destino seu, ou pelo menos divulgar, né? É isso que o Estado ou o município está pagando por aquele lixo que a gente está recolhendo de você, ele tem que ser divulgado para a população saber qual é o custo que isso tem para o próprio município. Né? Porque senão a gente costuma dar mais valor para aquilo que a gente paga. Né? E entender, então, pensar a taxa também como um instrumento de educação ambiental é importante. Né? Ou se não cobrá-la é uma opção, mas saber que, olha, esse serviço, essa taxa existe, esse é o valor que você deveria pagar, porém nós cobrimos isso para você. Né? É uma forma de deixar a pessoa
consciente de quanto custa, né, o tratamento de resíduos sólidos. Para nós que trabalhamos com isso, é importante que as pessoas saibam, né, o poder que ela tem na geração de resíduo, né? A decisão de compra, né, ou a decisão de que fazer com o resíduo. Eu comprar o mínimo que eu vou usar, em vez de ter que jogar fora muita coisa. Em vez de comprar 1 quilo de tomate quem mora sozinho, comprar 3 tomates. Né? Repensar esse consumo e o descarte. Né? E a taxa pode servir como esse instrumento. Eu acho que pode ser iniciada, de repente, ao invés de instituir imediatamente, já iniciada a questão, né, para os munícipes já ficarem sabendo se conscientizando dessa importância, né? Porque realmente ninguém quer pagar, é uma coisa difícil mesmo de instituir. Mas é importante, Ela pode ser coberta, mas ser identificada. Essa é a taxa de lixo, você teria que pagar X, porém nós reembolsamos você por isso. Mas a pessoa saber que ela tem um custo para aquilo. Aquele descarte dela tem um custo. Perdão, eu esqueço. Caipira, né? Não sabe mexer com o microfone. Cândido? Eu tenho uma fixação por informação, então talvez a gente não tenha uma resposta oficial exata, mas existe algo. A gente não tem uma taxa específica de lixo, mas no IPTU é cobrado uma porcentagem pela metragem do prédio. Então, certamente não cobre todo o custo, mas existe uma cobrança na taxa de IPTU. Todo mundo que olhar lá o carnê de IPTU vai encontrar lá um valor referente à taxa de lixo. E a gente até tentou encontrar a lei ou o decreto que regulamenta isso. A gente teve um pouco de dificuldade e não conseguiu encaminhar, mas no próprio carnê do IPTU aparece. Uma outra informação referente à questão da assessoria que a empresa, que o Geraldo, a gente fez uma visita e ficou impressionado com a organização e com a forma do trabalho dessa instituição, que é uma ONG, né? Uma empresa especializada nessa questão de reciclagem, que eles buscam, aqui no plano foi apresentado a questão da responsabilidade que a lei da política nacional coloca também para os geradores. E aí existe um trabalho da instituição deles que vai procurar o gerador que tem responsabilidade para ajudar a arcar com os custos da questão direta da coleta seletiva, né? Das cooperativas e tudo mais. Mais alguém? Não? Bom, eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a presença de... desculpa, você quer falar? Não? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Qualquer dúvida que tenha, porventura, que venha a surgir depois, o nosso site está aberto. Podem entrar em contato com a gente e eu declaro encerrada essa audiência pública. Eu gostaria de dar a palavra para a vice-prefeita Fátima para fazer as considerações finais, por favor. Leva lá pra... Agradecer a direção da CONSAB, agradecer à Secretaria do Meio Ambiente, a todos que estão presentes, e vamos trabalhar envolvidos para poder dar o encaminhamento do projeto de lei aqui na Câmara, discutir com os vereadores, e a gente vencer esse desafio que está colocado para o município de Cordeirópolis e também de forma regional. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos.